Oi, meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de setembro de 2017. Vamos lá? O primeiro livro que eu li e concluí em setembro foi O Último Adeus, da Cynthia Hand. O nome tá aqui dentro, em branco, post-it. Essa história é sobre o suicídio do irmão da personagem principal. Ele se matou deixando apenas um bilhete no espelho do banheiro do quarto dele, falando: desculpa, mãe, mas eu estava muito vazio. Aí a menina não lida muito bem com isso. Na verdade, a história é como ela vai lidar com isso, mas ela acaba se fechando um pouquinho, então é como os amigos tentam ajudar ela a passar por essa fase da vida, né, e seguir em frente. A mãe dela tá bem para baixo, assim, a mãe se culpa um pouco, porque ela acha que ela poderia ter feito alguma coisa para ajudar o filho, e ela diz que o mundo dela acabou, que a vida dela acabou, enfim. E aí essa menina começa a frequentar o psicólogo, psiquiatra, não sei, acho que é psicólogo ou terapeuta, enfim. E ele sugere para ela que ela passe a escrever os sentimentos dela, as memórias dela, enfim, sobre tudo isso que tá acontecendo, e é o que ela faz. Então o livro é basicamente esse caderno dela, e eu acho bem legal. A edição em si, ela é muito bonita, as letras são em azuis, que simula a escrita no caderno mesmo, né? Tem até a caneta aqui, caneta azul, e é uma ótima história. Claro que tem gatilhos, né, pra quem não lida muito bem com suicídio, essas coisas, enfim. Uma pseudodepressão, eu acho. É bom ter cuidado, mas pra quem se interessa pelo assunto, pra quem quer entender um pouco melhor como isso funciona, eu acho que é bem legal. É bem válido também. O próximo livro que eu li e concluí foi The Four Second Street Band, do Renato Russo. Esse é um daqueles livros que eu escolhi, né, que eu listei nos 6 livros para ler até o final do ano de 2017. Esse é o segundo livro que eu concluo. É uma história que o Renato Russo escreveu enquanto ele estava doente na adolescência, que ele teve uma doença, ficou bastante tempo acamado. E eu sinceramente, eu achava que fosse ser uma história mais, por falar que é uma história que o Renato criou, eu achava que fosse uma coisa mais relacionada, tipo, uma ficção mesmo, né? Um decorrida, assim, tipo, de como seria essa banda, enfim. Mas na verdade era ideias que ele tinha de uma banda. Ele até coloca simula algumas coisas de perguntas e respostas, né? Tipo, a banda sendo entrevistada, essas coisas. É bem legal, é bem divertido, mas não foi muito pro lado que eu achei que seria. Mas de qualquer forma, é uma boa leitura pra quem gosta do Renato Russo, pra quem gosta da Legião, pra quem se interessa pelo mundo musical de forma geral, assim, e enfim, eu acho bem legal, eu indico. O próximo livro que eu concluí também está na lista dos 6 livros pra ler até o final do ano. Como eu relacionei, né, fiz essa listagem um pouco depois do meio do ano, não ia dar pra eu ler um por mês. Então eu dei uma corridinha, até porque acho que eu fiquei um mês sem ler nenhum deles. Aí esse mês eu li bastante, assim, acho que eu li 3, tem mais um que tá na lista. Esse é O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella, ela escreve basicamente livros de chiclete. São livros mais voltados para o público feminino, que conta do universo da mulher de forma geral, assim. É até um pouco clichê, né, eu acho. Mulher e compras, e shopping, e roupa, e se arrumar, e homens, enfim. Mas é bem divertido, como eu falei, esse é o segundo livro dela que eu leio, né, já comentei isso com vocês. E os dois foram muito divertidos, esse daqui também não deixou a desejar nessa questão. A Emma, ela trabalha numa empresa e ela tem a oportunidade de ir para uma outra cidade numa reunião muito importante para fechar um negócio. Só que ela é um pouco atrapalhada e não deu muito certo as coisas nessa viagem. E ela é bem vidrada nessa questão de pequenos segredos, assim. Tem coisas que às vezes é besteira ou é uma coisa mínima, mas que ela não conta pra ninguém. Ela considera aquilo como se fosse o segredo da vida dela. É muito engraçado. E aí na volta pra casa dessa viagem, dessa viagem de negócios, ela acaba voltando de avião e ela tem medo de avião. Esse é um dos segredos dela.
E o avião, ele passa por uma turbulência. E aí ela começa a contar tudo da vida dela pro cara que tá do lado dela no avião. É claro que isso vai dar problemas pra ela mais pra frente, mas eu não vou contar. Mesmo que uma dessas coisas esteja na sinopse do livro, eu sei que tem gente que não gosta de ler sinopse, então eu acho melhor parar por aqui pra não estragar a leitura de ninguém. Se alguém já leu, deixa aí embaixo o que achou. O próximo livro que eu li é um livro que me despertou interesse na adolescência, na época da escola, que é O Mundo de Sofia, do Justin Garden. Pra quem não sabe, o Justin Garden, ele foi um professor, estudou filosofia, teologia e literatura. Ele gostava muito desse mundo do mundo de filosofia e, se eu não me engano, ele lecionava sobre a filosofia. E ele parou para pensar que não tinha nenhuma história voltada pro público. Não tinha nenhuma história voltada para o público mais jovem, infanto-juvenil, adolescentes, enfim, que falasse sobre filosofia de uma forma fácil de entender, de compreender, e que não ficasse uma coisa chata, maçante. Por isso ele decidiu escrever esse livro. Esse livro conta a história da Sofia. Ela tem 14 anos, tá prestes a fazer 15. E ela mora só com a mãe. O pai é casado com a mãe dela, mas ele trabalha viajando, então ele não fica muito tempo em casa. Ela começa a receber umas cartinhas com perguntas de tipo, quem é você? O que a gente veio fazer aqui? Essas coisas assim, né? Perguntas filosóficas pelo correio. E logo em seguida ela começa a receber também como se fosse uma espécie de apostilas discorrendo sobre todos os filósofos. Isso desde o início lá da filosofia, né? De quando foi pesquisado e definido, digamos assim, o começo da filosofia. Ela não sabe quem tá mandando essas cartas pra ela e ela se interessa, claro, começa a ler. Em paralelo, ela recebe também cartões postais de uma outra cidade, de um cara que tá mandando esses cartões, a princípio, pra filha dele, por intermédio da Sofia. E ela fica um pouco sem entender aquilo. Isso é um dos mistérios do livro. É bem legal a história, apesar do livro ser grande, eu achei bem divertido. A questão dele ser grande era o que me botava um pouquinho de medo antes de pegá-lo para ler. Até porque, como eu falei, né, me despertou a curiosidade na juventude, né, na adolescência, porque eu tive que ler os 2 primeiros capítulos para aula de filosofia, só que aí quando eu vi o tamanho eu falava, melhor não, deixa pra lá. Mas de qualquer forma é uma boa leitura, eu indico pra vocês. O próximo livro, que na verdade é um mangá que eu li, é The Wedding Eve, de Hozumi. Eu acho que é um cara, não tenho certeza. Enfim, esse mangá são algumas histórias, acho que 5 ou 6 histórias. São 7 pequenas histórias, eu não sei se são consideradas contos, não sei se tem isso no mundo do mangá, não sou muito inteirada desse universo. Na realidade, esse é o segundo mangá que eu leio, mas estou gostando muito. Não dá pra contar muito das histórias, mas só pra ter uma ideia, a primeira história que tem aqui é a véspera do casamento. Todas elas estão meio que entrelaçadas, no final a gente acaba descobrindo, né, o entrelaço que tem. E eu achei bem legal, bem divertido. É aquele que eu falei que também tá na lista dos 6 livros pra ler antes do fim do ano. É O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. É claro que esse livro se trata de um assassinato, melhor, de 3 assassinatos no caso. É uma história do Poirot, que é o detetive mais conhecido da Agatha, que tem mais histórias com ele. Ele parte de... O primeiro assassinato aconteceu há 1 ano antes, que foi de um cara. E aí a esposa desse cara morre 1 ano depois, ou melhor, ela se mata 1 ano depois. E aí o Roger Ackroyd desconfia que ela estava sendo... Desconfia não, na verdade ela falou pra ele que ela estava sendo ameaçada, porque aparentemente foi ela quem matou o marido. E aí nisso, quando o Roger tá tentando descobrir quem foi essa pessoa que estava ameaçando essa mulher, ele também morre. E aí a história é pra descobrir quem matou ele. Então o Hércules é chamado pra fazer essa coisa, né? Claro que as pessoas da casa que são suspeitas, como quase sempre, mas o final dessa história eu realmente não esperava. Aqui a gente não tem o amigo do Hércules, que normalmente narra as histórias dele. A história é narrada por um médico, que é o médico da cidade, e é bem legal. Eu indico pra todos vocês.
O próximo livro que eu li e concluí em setembro é A Sorte do Agora, do Matthew Quick. O segundo livro do Matthew Quick que eu leio, o primeiro que eu li foi Perdão, Leonardo e Peacock, e eu tenho um outro dele aqui pra ler, que é Quase uma Rockstar. Pretendo ler em breve, aliás. É bem legal as histórias do Matthew Quick. Esse livro conta a história do Bartolomeu. Ele morou com a mãe a vida dele toda, ele já tem quase 40 anos. E a mãe dele falece de câncer, um tumor no cérebro, alguma coisa do gênero. Isso já aconteceu antes de começar o livro, tá, gente? E então é ele tentando lidar com o que ele vai fazer da vida dele daí pra frente. Que a única coisa que ele fez da vida foi morar com a mãe e, quando ela adoeceu, cuidar da mãe. Aí tem uma menina que começa a tentar ajudar ele a passar pelo luto, digamos assim, porque ele não chegou a chorar, não chegou a sofrer, nem nada do gênero. E tem um padre que também é bem importante na história, que é o padre que acaba, assim, ajudando ele de alguma forma, ou tentando ajudar, não sei. Enfim, eu achei bem legal a leitura, indico pra todos vocês. Próximo e último livro que eu li foi Êxopo, Fábulas Completas. Essa edição é da Kozak Naif, falecida, tadinha. O livro contém, basicamente, acho que todas as fábulas do Êxopo. São 383 fábulas, traduzidas diretamente do grego. Eu acho que esse livro ainda tá no estoque da Amazon. Pra quem não sabe, todos os livros da Kozak Naif, quando ela foi destituída, foram pro estoque da Amazon, pra Amazon fazer as vendas. Quando acabar, simplesmente acabou. Tem alguns livros que já foram comprados por outras editoras. Esse daqui eu não sei dizer se já foi comprado por alguma. Pelo menos eu não vi nenhuma nova edição. Mas é bem legal. A maioria das fábulas tem a moral da história aqui embaixo, na vertical. Eu achei bem interessante, achei bem legal as histórias. É claro que esse livro ele pode ser lido de forma pausada, né? Abre, lê um pouquinho. Eu acabei lendo de forma corrida, mas eu achei legal a experiência dessa forma e provavelmente futuramente eu vou acabar lendo ele com mais espaçamento de uma fábula para outra, para não ler tão corrido assim. Então, esses foram os livros que eu li em setembro de 2017. Quase caiu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, avalie o vídeo clicando em curtir. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixa qualquer comentário aqui embaixo de ideias de novos vídeos, de ideias de novos livros também para eu ler. Para quem já leu algum livro desses que eu mostrei e quiser conversar sobre, estou à disposição. Me segue nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. E a gente se vê numa próxima. Tchau!